Sejam bem-vindos todas e todas ao Estado das Coisas em Debate, um programa para debatermos a agenda de desenvolvimento e democratização que o Brasil precisa. Hoje vamos debater o tema a estrutura do Estado brasileiro, a agenda de reformas que o Brasil precisa. Para tratarmos do tema, convidamos o professor Francisco Gaetani, doutor em Administração Pública pela London School of Economics, onde também se graduou como mestre em Administração Pública e Políticas Públicas. Chico, como todos costumam chamá-lo, é atualmente o coordenador do mestrado profissionalizante da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. É também o presidente do Conselho de Administração do Instituto República.org e fellow do Instituto Arapiaú. Além disso, o Chico é articulista presente aí nos principais jornais do país, como Globo, Estadão e Valor Econômico. Chico Gaetani tem um longo currículo que começa aqui nas Minas Gerais, onde foi diretor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, escola essa que ele foi responsável pela sua estruturação. Chico também trabalhou no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, onde exerceu o cargo de coordenador geral no Brasil. Na Administração Pública Federal, Chico exerceu os cargos de secretário executivo, secretário executivo adjunto e secretário nacional de gestão do Ministério do Planejamento. Foi também o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Em sua última colaboração no governo federal, o Chico presidiu a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Caro Chico, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelas carinhosas palavras e dizer que é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quase um constrangimento, porque Maurício foi meu professor, um excelente, um dos melhores professores que eu já tive. Fernando foi meu governador, meu prefeito, né? Continuo votando em Belo Horizonte. E acho que tem certas coisas que a gente não muda, né? Os médicos, o título eleitoral, conhecendo o Marco Antônio. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Fico muito honrado de poder participar dessa discussão aqui com vocês. Conosco, para debater o tema, nós contamos com a participação de Fernando da Mata Pimentel. Pimentel foi governador do estado de Minas Gerais entre 2015 e 2018. Foi prefeito de Belo Horizonte por 2 oportunidades, ministro de Desenvolvimento no governo Dilma Rousseff. Também conosco o economista Maurício Borges Lemos, doutor em Economia pela Unicamp. Maurício foi professor titular da Faculdade de Ciências Econômicas da Federal de Minas e exerceu os cargos de secretário de Planejamento de Belo Horizonte, nos mandatos de Patrus Ananias, Célio de Castro e Fernando Pimentel. E Maurício foi também diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, entre 2003 e 2016. Maurício tem várias publicações. No momento, a mais recente é Um Novo Projeto para o Brasil, as reformas políticas, econômicas e sociais de que o Brasil precisa. Participando nessa mesa redonda, temos conosco também Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, engenheiro metalurgista, doutor pela Technische Universität Clausthal, na Alemanha. Castelo Branco exerceu os cargos de presidente da Valurec e Management do Brasil, da Uzi Minas e da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Na moderação, este que vos fala, Wieland Silberschneider. Nosso convidado vai dispor de até 15 minutos
para fazer as suas considerações iniciais. Na sequência, cada um dos nossos debatedores terá a oportunidade de apresentar suas questões. O nosso tema de hoje é a estrutura do Estado brasileiro, um tema amplo e polêmico. Envolve a discussão do arranjo institucional do setor público no país, das normas de funcionamento da burocracia pública, das compras e contratações e também da gestão dos servidores. O tema está vivo na agenda do país. Na atualidade, tramita no Congresso Nacional a PEC 32, que propõe uma ampla reforma administrativa. O texto aprovado na Comissão Especial da Câmara de Deputados prevê uma série de futuras normas sobre políticas no serviço público do país em todos os níveis da administração pública federal, municipal e estadual. Altera questões como concurso, remuneração, jornada de trabalho, perdas de cargo por motivo de desempenho, mexe na figura da estabilidade do servidor público brasileiro. Como a gente sabe, há grandes equívocos quando se levanta essa pauta. Um deles, por exemplo, é falar-se do tamanho excessivo do Estado brasileiro. Ao contrário, os empregos no setor público no país representam apenas 12,5% do total de empregos, uma proporção muito menor do que a dos nossos vizinhos, por exemplo, a Argentina, com 18%, e o Uruguai, com 15%. Na Europa, esta proporção na França é em torno de 31%. Na Grã-Bretanha, cerca de 29%, e nossos irmãos portugueses têm um pouco menos de 25% da força total de empregos dedicada ao setor público, portanto, muito maior que a brasileira. E, na temática do funcionalismo, há críticas permanentes, mas mal se discute o tema de forma estruturada. No caso da formação dos servidores públicos, da dinâmica das carreiras, não é? A profunda diferença de tratamento dos servidores entre os diversos poderes, judiciário, legislativo, executivo. Não é? Temos servidores que desempenham funções similares e têm tratamento e benefícios totalmente diferentes. Há outros problemas, certamente, na estrutura do Estado brasileiro, mas vale aqui lembrar os entraves burocráticos para as contratações. No Brasil, para se comprar ou contratar, no mínimo entre 6 a 9 meses, né? Temos ainda as diferenças de regulação entre a administração direta e as empresas públicas, não é? Que confere a essas empresas uma autonomia política, muitas vezes conflituosa, como nos mostra o exemplo atual da política de preços da Petrobras. Essas questões resultam em entraves para o desenvolvimento. Fazer uma PPP, uma parceria público-privada, ou fazer uma concessão de serviço público é um desafio monumental para o dirigente público. E a gente precisa ainda lembrar a crescente judicialização que vem assolando o setor público para a solução na compreensão dos comandos legais. E esse contexto, naturalmente, gera um ambiente favorável para a prática de condutas ilegais, tamanho o emaranhado burocrático que os agentes públicos e privados precisam enfrentar no Estado brasileiro. Aliás, vale também lembrar o adensamento a cada dia dos órgãos de controle, dos procedimentos de controle, que acabam realimentando os freios da burocracia numa tentativa de se conseguir melhorar o desempenho da burocracia brasileira. Postas essas questões iniciais, vamos às considerações do nosso
convidado de hoje, Francisco Gaetani. Chico, diante de tantas questões a serem enfrentadas, como podemos construir uma agenda positiva de reformas da estrutura do Estado brasileiro? O que precisamos priorizar para mudar esse estado das coisas na estrutura do Estado brasileiro? Com você a palavra, Chico. Muito obrigado, Virand. Bom, eu queria começar aqui fazendo uma brincadeira com o título, né? As coisas do Estado são muitas. E acho que um bom princípio é começar um pouco por partes. São muitos building blocks, né? São muitas áreas e que a gente tem que procurar, ao mesmo tempo, trabalhá-las de forma, cada uma na sua, e buscar consistência entre elas. Eu vou falar um pouco mais a partir da experiência federal, porque tem muito tempo que eu não acompanho o que se passa nos governos estaduais e municipais, mas com alguns desdobramentos, inclusive num dos assuntos que eu me lembro até hoje de uma conversa que eu tive com o Maurício e que mais adiante eu vou recuperar aí para a gente falar um pouco sobre as estatais. Essa insatisfação com o setor público brasileiro tem uma parte que é real e uma parte é uma mitologia, né? Para nós que somos de Minas Gerais e passamos pelo governo Nilton Cardoso e pelo presidente Collor, o momento atual não é exatamente uma novidade, nós já vimos isso tudo antes. Essa criminalização da administração, né? Esse discurso minimalista em relação ao papel do Estado. Os dados da OCDE mostram que o tamanho do Estado no Brasil é mediano em relação aos países da OCDE, e assim como a força de trabalho no setor público. O que se questiona são as entregas e a produtividade e a qualidade do gasto. Alguns dados em relação aos padrões da OCDE também chamam a atenção. Nossa estrutura tributária também é média, embora os nossos impostos, nossos tributos regressivos são muito maiores, têm um peso muito maior do que os países da OCDE, né? A discussão sobre reforma do Estado é uma discussão permanente, é um processo permanente, mas não necessariamente quer dizer que ele avance porque ele é permanente, né? Nós tivemos dois momentos aí nos últimos 30 anos, que foram a Constituinte e depois a reforma ensaiada pelo ex-ministro Bresser Pereira, que buscaram mexer nesse assunto, mas os dois mexeram um pouco de mau jeito, né? A Constituinte enrijeceu muito a administração pública. Havia um momento de uma certa reação ao que foi o governo autoritário, então se enrijeceu, se estruturou muito o serviço público com base no regime estatutário da contabilidade pública, quando o mundo estava indo na direção contrária, da flexibilização. E isso nos colocou numa situação, praticamente todas as constituições brasileiras, elas têm o seguinte, elas põem para dentro todo mundo. Pôr para dentro, na época, significava transformar em funcionário público estatutário quem estava trabalhando para o Estado e assegurar direitos de aposentadoria integrais, né? Isso só começa a mudar recentemente, com a reforma de 2003, né, que o primeiro ano do governo do PT foi empreendida, canalizando para o regime geral o funcionalismo, acabando com essa dualidade. Em relação à estabilidade, ela, desde a reforma de 98, ela caiu, e o governo demite. Ele demite 500 mil pessoas por ano, mas ele demite por razões ligadas à corrupção, a crimes, né? Os órgãos tradicionais que demitem o pessoal são suspeitos de sempre, né? Receita Federal, INSS e IBAMA. Mas não demite por questões de desempenho, porque não foi regulamentada a avaliação de desempenho prevista na reforma de 98. Mas antes de entrar nisso, eu acho que é importante falar uma coisa que você mencionou aí. Nós vivemos hoje um Estado que foi sequestrado pelo mundo jurídico. Nós temos um anel jurídico que está presente nos três poderes, está presente no Judiciário, naturalmente, no Ministério Público, naturalmente, no Tribunal de Contas da União, na CGU e na Advocacia Geral da União. Esse anel jurídico, ele criou uma outra realidade, um metaverso, e ele se expandiu de forma descontrolada nos últimos 20 anos. E o mundo, o que nós evoluímos, né? Particularmente a partir de 2011, para uma situação de judicialização das políticas públicas
depois para a criminalização da administração, aí no fervor lavajatista, né? E depois para a anomia, uma paralisia, que é a situação de hoje, em grande parte agravada pelo Covid. E ao invés de aproveitarmos o home office como uma grande oportunidade de transformação, nós, infelizmente, estamos vivendo uma situação de absenteísmo, de Estado nenhum, também porque em função do governo que nós temos no plano federal, e que coloca em risco o próprio serviço público e vai fazer a vida de quem entrar muito difícil, porque perdeu-se a referência. Nós estamos numa situação de pouquíssimas áreas de governo efetivamente funcionando. Nós nunca tivemos uma instabilidade tão grande no governo federal. Nós estamos indo para o 5º ministro da Educação, 4 ministros na Casa Civil, 4 ministros da Saúde, e por aí vai, né? Bom, mas voltando às questões relacionadas à estrutura do Estado. Primeiro, eu acho que é interessante lembrar que aqui no Brasil as coisas são muito compartimentalizadas, né? Finanças, o falecido planejamento, orçamento, gestão. Não é assim no mundo. É tudo uma conversa só. E o fato de ser compartimentalizado cria muitas dificuldades de custo de transação, de coordenação, para você unificar essas discussões. Então, por exemplo, você tem uma área feita orçamento, você tem a área do ponto de vista organizacional, a Secretaria Nacional, você tem uma carreira, você tem um sistema de tecnologia, então você tem um silo, né? E depois do lado tem outro silo do Tesouro, e tem outro silo do planejamento, outro silo da gestão. Esses silos tornam a administração muito fragmentada no centro e fragilizam a capacidade de coordenação e execução das políticas, né? Do ponto de vista de modernização, o que estava se ensaiando aqui no Brasil eram algumas iniciativas relacionadas à problematização da qualidade do gasto. Nós tentamos isso em 2016 e hoje está funcionando um comitê de monitoramento e problematização da qualidade do gasto, onde se discute como é que estão sendo executados os programas do governo, onde tem deficiência, onde não tem sentido, e que foi muito difícil, porque, do ponto de vista em geral dos governos mais à direita, a solução é a ausência do Estado. Essa é a grande proposta que o pessoal traz para as discussões, que é uma não solução, né? É uma crença e que recorrentemente se mostrando complicada. E pelo lado da esquerda, você acha que dinheiro é solução para tudo. Só que às vezes você não tem os recursos e não basta gastar numa área para que aquilo seja bem gasto. Gastar muito com educação não é necessariamente gastar bem. O caso do ensino superior é o melhor exemplo. Mas nós tivemos uma expansão impressionante do ensino superior, mas não tivemos os resultados que acompanham o que se esperaria de uma expansão dessa natureza. No final do governo da ex-presidente Dilma, havia um padrão de gastos, né? Uma crença de que os recursos eram praticamente limitados. Isso deixou o governo muito exposto e muito desequilibrado do ponto de vista fiscal, né? Bom, então, voltando à questão das estruturas, né? As estruturas de governo nossas, nós nunca concluímos as reformas do século XIX, do século XX, dos países desenvolvidos, tipo de ter uma administração burocrática profissionalizada, para depois se modernizar, ficar mais gerencial e hoje mais digital. Se nós pegarmos a situação do Brasil hoje, né, nós temos um grupo de ministérios mais profissionalizados, geralmente ligados ao centro de governo, área econômica, área jurídica, controle, uma turma intermediária, mais ou menos, né? Aí você tem meio ambiente, ciência e tecnologia, indústria e comércio, o antigo Ministério da Indústria e Comércio, mas você tem ministérios que inacreditavelmente frágeis. Embora os governos do presidente Lula e da ex-presidente Dilma tenham feito uma série de concursos, particularmente na época do Lula, a profissionalização não chegou na educação e na saúde. Então, 2 dos maiores orçamentos federais são ministérios bagunçados, organizados, que se apoiam muito em expedientes, no caso do MEC nas universidades, no caso da saúde, na OPAS, na Fiocruz e em contratações de terceiros, né? Isso gera muita fragilidade institucional. Então, essas reformas lá de trás nós não acabamos ainda. No meio disso,
Nossa legislação orçamentária é de 64, a 4.320. É uma senhora vetusta, com seus 58 anos, alguma coisa por aí, e, infelizmente, ela não dá mais conta do recado. E, por outro lado, a gente não vem conseguindo mexer nisso já tem algum tempo, em especial pela própria resistência da corporação orçamentária, que my precious, não deixa mexer, e chegamos onde chegamos, né? O orçamento foi instrumentalizado no processo de impeachment como uma politização absurda do TCU, e chegamos a uma situação que nós estamos hoje, onde o orçamento é discutido no chá das 5, em bases mensais. A interpretação que vai ser dada à execução orçamentária financeira depende de um entendimento entre o ministro da Economia, o chefe da Casa Civil, o pessoal do TCU, que está no governo de fato desde 2016. Então, você tem uma situação que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro do TCU, o ministro da Economia e chefe da Casa Civil conversam sobre que interpretação que vão dar para justificar a forma de interpretar a execução, e chegamos na sobra-prima, que é o orçamento secreto, que é uma coisa assim, ninguém podia imaginar um negócio desses, né? Mas, infelizmente, são processos que dificultam muito você problematizar a qualidade do gasto. Esse Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas tem feito vários estudos mostrando que as políticas estão funcionando melhor, outras pior. O pessoal mais técnico do Ministério está conduzindo, com os seus vieses, mas pelo menos tem lá hoje uma turma mexendo com isso, né? Então, o processo orçamentário, eu diria que é o segundo grande bloco das discussões que precisam ser enfrentadas por quem quer que assuma o governo. O terceiro bloco tem a ver com a questão do controle. Esse processo de subversão da ordem das coisas no Brasil, se você olhar para a Europa, mesmo as discussões liberais, lá, os neoliberais, as coisas de mercado lá, o foco era em eficiência. Aqui o foco vem sendo sempre na questão de corrupção. Nós tivemos aí, particularmente, que estava no governo da presidente Dilma, o Fernando estava lá, 2014, 2016, nós tivemos 3 anos de massacre diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo o país é absolutamente convencido de que é a corrupção que impede que o país cresça, é a corrupção que explica a falta de dinheiro, é a corrupção que não deixa o Brasil se tornar um país desenvolvido. E isso ficou plantado na cabeça das pessoas. Isso veio acompanhado também a erosão do executivo. Houve um fortalecimento desproporcional dos órgãos de controle. Fugiram da casinha e não vão voltar. Ou, pelo menos, não vão voltar para como era antes. Então, você tem uma situação onde o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, particularmente esses dois, a CGU menos, mas também aqui e ali com seus excessos, transformaram-se nos grandes protagonistas do governo, né? Com algumas situações absurdas, né? Nós, em 2017, no governo Temer, o presidente baixou um decreto sobre governança. Tem governança agora em tudo quanto é canto na administração pública brasileira, induzidos pelo TCU. Então, o Brasil é um caso solitário, né, uma jabuticaba, onde a discussão de governança, que tem a ver com descentralização, com o terceiro setor, com compartilhamento do poder, vem para o governo pelas mãos do controle externo. Isso é uma coisa assim, absolutamente estranha. Agora, não é dizer que a responsabilidade seja do TCU, a responsabilidade do próprio executivo, que foi se fragilizando a ponto de permitir. Não, para tirar férias tem que consultar o TCU. Para ir ao banheiro tem que consultar o TCU. Para não sei o quê. Então, tudo aquilo que a reforma de 67 proporcionou, que foi tirar o controle do ex-ante para colocá-lo em processo no ex-post, hoje o controle está em todas as fases das discussões de políticas e programas, mas desde o início, pela insegurança e pela paralisia que tomou conta da administração pública. Em 2018, isso foi um pouco mitigado pela aprovação da Lei 655, que eu acho a lei de mudança na Lei de Introdução ao Estudo de Direito, que eu participei um pouco do processo na reta final, que é um negócio absurdo, né? Nós criamos uma legislação para dizer que o servidor público pode errar, porque a premissa de culpa, o indúbio pro societate, uns absurdos desse tipo, viraram a prática corriqueira em Brasília, e ainda existe. Eu tenho vários amigos, colegas que pagam multas para o TCU, mesmo sendo reconhece que não era responsável.
mas como deu errado, tem que ressarcir o erário. Uma coisa assim, coisas que só no Brasil, né? Bom, então, nós temos o controle, temos a questão do orçamento, a questão da qualidade do gasto e, por último, a questão de pessoal. Pessoal, a administração pública é fundamentalmente pessoal, e na maioria das áreas delas, particularmente nos estados e municípios, onde você tem o serviço prestado diretamente à população. No estágio atual, em vários órgãos, você tem o pessoal para aposentar, você tem déficit pessoal. A evolução tecnológica permite que você não reponha as mesmas bases, mas isso tem que ser coordenado e combinado com o processo de concurso e de alocação de pessoal com caráter mais estratégico, que é o que não acontece. Porque mexer com o pessoal é sempre desgastante, é sempre complicado, né? E depende das pessoas também priorizarem isso sem ser como estorvo fiscal. Na das estatais, eu diria que é uma das áreas que a gente menos avançou historicamente. E aqui eu queria só concluir essa minha intervenção como eu lembro que o Maurício, uma vez contando, não sei se, uma conversa, ele contando o caso da gestão do lixo em Belo Horizonte, que ele tinha uma estatal e um conjunto de empresas privadas. Ora ele julgava a estatal contra as privadas, ora as privadas contra a estatal, e ia toreando os dois grupos. Né? Com isso, ele resolvia o problema da simetria de informação, induzia a concorrência, aumentava a produtividade e a eficiência do serviço prestado. O nosso mundo das estatais, que geralmente é onde você tem os maiores problemas de corrupção, é um mundo que vem funcionando de modo próprio há muitos anos. Nos governos à esquerda, né, basicamente a discussão se resumia a salários, aumento salarial e remuneração variável da diretoria. Na discussão de direita, vamos privatizar, e não privatiza quase nada, quando privatiza de forma muito discutível. Tem que ser feita uma conversa mais estruturada sobre isso, né? Então, são esses pontos que eu queria colocar na mesa inicialmente, para a gente depois aprofundar, e retomamos aí depois a partir da interação de todo mundo aí, porque, na verdade, eu acho que tem tanta gente aqui que sabe tão mais que eu, que é melhor se a gente transformar isso aqui numa conversa. Obrigado. Obrigado, Chico, por essas palavras iniciais. Você trouxe aí uma reflexão para a gente, colocando 4 pontos importantes para possíveis enfrentamentos da reforma: a qualidade do gasto, o orçamento, a questão do controle e a questão de pessoal. Para a gente prosseguir, agora vamos ouvir os nossos debatedores, começando com o Marco Antônio Castelo Branco. Por favor, Marco. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Maurício, Fernando. É um prazer participar dessa rodada do Estado das Coisas. E me preocupa muito nessa abordagem que você fez, Francisco, não apenas os aspectos ligados à gestão, que você discorreu bastante, ao controle, mas também a questão finalística, que, de uma forma ou de outra, dá respaldo para essa polarização que você tem na discussão pública entre mais Estado, mais funcionário público, menos funcionário público. De uma maneira geral, e cada um de nós tem as suas experiências, mas existe uma síntese do funcionalismo que pode ser traduzida de uma maneira talvez caricatural como sendo uma delegação excessiva de poderes discricionários para pequenos despotas administrativos. E eu vou dar um exemplo da questão finalística. Vamos falar do INSS. 10 milhões de brasileiros solicitam todo ano alguma concessão de benefício ao INSS. Mais ou menos 50% desses 10 milhões de pedidos são indeferidos, com base num estudo feito pelo INSPER e também no relatório do Conselho Nacional de Justiça, porque os quase 50% de solicitações de benefícios que são recusadas administrativamente, na maioria, 90%, por questões de peritos, ou seja, um ato administrativo do perito do INSS, viram demandas judiciais, ou seja, o cidadão é obrigado a contratar um advogado e recorrer à justiça. Surpreendentemente, Francisco, 65% das demandas judiciais por conta de solicitações de benefício do INSS, que são indeferidas do ponto de vista administrativo, são concedidas judicialmente.
O que significa isso? É que o déspota administrativo desconhece e insiste em não aplicar uma jurisprudência administrativa. Obviamente, isso gera uma polarização, uma reação do povão contra a administração pública, capaz de justificar a adesão a posições políticas fascistas, igual a que nós estamos presenciando hoje. Ou seja, nada presta, porque, veja, a coisa mais simples, eu estou sendo pisoteado. Isso para a gente não falar da questão da fiscalização tributária e do descompasso que existe entre o direito do cidadão e de pagar e de receber serviços públicos e mesmo de ver cumpridas decisões judiciais. Basta ver a questão dos precatórios que nós assistimos esse ano, uma aberração absurda, que o cidadão, apesar de ter pronunciado na justiça o seu direito de receber aquilo que o Estado lhe deve, vai ter de aguardar quase 2 anos. Certo que essas mudanças na estrutura de Estado são frutos, ou devem ser frutos, e serão frutos de uma união entre a força política sintetizada numa mensagem e numa iniciativa. Eu pergunto a você que tipo de iniciativa seria necessário para que, politicamente, você alterasse essa delegação absurda de poder despótico ao 5º, ao 6º nível da administração, e que mensagem política seria necessário passar para o cidadão de tal maneira que ele faça uma adesão espontânea, que a mudança, primeiro, ela é possível, ela é viável e ela é principalmente necessária. Olha, Marco, acho que você colocou muito bem no imaginário popular, um Estado intratável é um Estado descartável. Isso facilita a vida de quem defende minimizar o papel do Estado. No ladeira abaixo, corta. O Paulo Guedes fez isso de uma forma impressionante no início do governo, quando ele fundiu os ministérios. Ele tirou da arena política o Ministério do Comércio, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento, né? Como é que é? A confiança sojou, né? E com isso ele eliminou políticas também, que ele não concordava e tal, e fez isso. Então, essa percepção, ela tem uma nuance que é difícil falar dela, mas, assim, nas manifestações de junho de 2013, aquele protesto difuso, que muitos identificam como sendo a inflexão do que veio acontecer depois, a população não distingue muito bem de quem que ela tem que ficar com raiva. Sabe? Ela tem que ficar com raiva do governo estadual, da prefeitura, do judiciário, do legislativo, do presidente da República. Então, isso complica um pouco a conversa. E, se você capitaliza esse ressentimento, essa frustração, você tem aí uma plataforma política para anos e anos, né? Se você for observar o discurso pessoal do Novo, que, segundo alguns conhecidos meus de direita, falam que dá mais trabalho que o PSOL, tá? por várias razões. Eu não sei que mundo o pessoal vive, né? Um Cartoon Network, uma coisa assim. Mas, enfim, e essas confusões, elas dificultam muito você processar os conflitos. Então, assim, a primeira resposta que me vem à cabeça em relação à sua pergunta é a transparência máxima, sabe? Porque você também tem que explicar as coisas, não adianta. E em 98, aquele episódio do sequestro do ônibus 174, houve a morte do refém, do sequestrador, de noite o Fernando Henrique vai para a televisão e puxa para o colo dele a questão de segurança pública. Estamos há quase 25 anos. Como é que o governo federal, uma força especial? Então, a gente não só tem situações complicadas nesse pacto federativo cheio de fios encapados, como piora as coisas, né? O governo federal tem um atavismo centralizador muito grande. Há pouco tempo, a ministra Carmen Lúcia, o coitado do Rio de Janeiro, que é um estado pobre, né, sempre precisando de dinheiro, né,
O empréstimo nacional ela não permitiu que se deduzisse, por que não pode ser assim. O Rio é um estado que, de vez em quando, alguém chega lá e vira um balde de dinheiro quando o preço do petróleo sobe, mas não tem importância. Cada hora vejo alguém quebrar o estado. Então, a gente não consegue explicar isso para a sociedade. A burocracia que interage com a sociedade federal é pouca. O INSS é uma das exceções. Mas as burocracias que interagem fundamentalmente com a sociedade são estaduais e municipais. E gerenciar essa turma não é fácil. Está aí o Fernando, que pensa só assim, educação e polícia militar. Essas duas corporações fazem e derrubam governos. Agora, tem umas outras corporações que ficam ali atrás, que é o pessoal, são os procuradores, os fiscais, o pessoal do judiciário, do Ministério Público, que achacam o executivo. Você pega a situação dos governos estaduais do Nordeste e do Norte, assim, primeiro o meu, depois você vê o que você arruma aí. E eles se autoconcedem aumentos de interpretações. Isso cria uma situação de injustiça que a sociedade não distingue o juiz, o desembargador, o procurador do professor, do policial militar. E vai criando esse caldo de cultura negativo, ressentido, que assim, o povo, no final, satura. E quer isso aí tem que acabar, melhor não. Você não consegue explicar direito as coisas. De vez em quando acontece uma coisa feita o Covid, que mostra o que é um SUS. O SUS estava na lona, o Covid trouxe o SUS de volta à vida e mostrou que, apesar do governo, foi a comunidade da saúde pública que conseguiu bancar e assegurar a excepcional taxa de vacinação da população brasileira, apesar do presidente, apesar dos negacionistas. Aqui no Brasil tem uma coisa engraçada. Aqui o pessoal faz discurso contra a vacina, vai lá e vacina, continua fazendo discurso contra a vacina, mas vacinado. Nos Estados Unidos o povo morre. Né? Então, assim, esse é o Brasil. Né? Mas se a gente não consegue explicar essas coisas, ser transparente com relação a essas coisas, você põe pilha no discurso do ressentimento, nada presta, corrupção, tudo, e você denigra a política e a coisa pública. Bom, vamos agora ouvir o Maurício Borges. Maurício, suas considerações. Boa tarde a todos. Os temas são muito diversos e tal, e o Chico tocou em pontos centrais, Marco Antônio também pegou um aspecto interessante. Primeira coisa, né, quer dizer, eu acho que quando a gente tem uma estrutura ruim, né, uma estrutura ruim, você pode contornar isso com algumas mudanças na estrutura ruim. O presidencialismo de coalizão, né, ele é uma estrutura de política, de governo e tal, de Estado muito ruim. Né? Se a gente conseguisse superar o presidencialismo de coalizão, né, sair desse mecanismo, e para isso é uma reforma política, eu acho que você dá uma certa estabilidade para o serviço público, né? Isso que o Chico mencionou aí, né? Que varreram para a lata do lixo assim, vários ministérios, né? Com políticas junto e tal, né? Assim, foi uma verdadeira destruição de coisas, né? Que foi feita nessa unificação do Paulo Guedes. A ironia é que ele unificou tudo e agora o Centrão pegou o orçamento, que devia estar na mão dele, tá certo? Quer dizer, o Paulo Guedes tem um pacto assim, com a burrice, assim, ele é um conceito espertinho, mas não tem nenhuma visão estratégica, nunca teve. Desde que ele formou aí na escola da UFMG em 1971, eu já vi, lembro mais ou menos dele. Sempre foi um sujeito assim, né? Muito pensando nos próprios botões e tal, sem nenhuma visão estratégica. Né? O fato da pessoa ser de direita, ela pode ser de direita e ser inteligente. Roberto Campos é um exemplo disso, né? Roberto Campos, avô, né? O neto até que outro dia o Guido Manto elogiou o neto, né? Indiretamente elogiou, mas isso é outra história. Então,
Quer dizer, o presidencialismo de coalizão, se ele fosse superado, facilitaria muito uma reforma do Estado, uma melhora do Estado e tal. Esse é o ponto que eu pergunto para o Chico, se ele pensa também nisso, né? O fato da gente mudar a estrutura política brasileira, né? Porque algumas questões aí não é questão de a gente pode pensar a melhor estrutura possível, mas quando você tem um organismo tão podre que é a estrutura política brasileira, é difícil evoluir a partir dela. Segundo, né, algumas ideias, o Chico mencionou aí, no negócio das empresas estatais, né? A gente tem aquele paradoxo, né? Paradoxo, vamos pegar no que aconteceu nos governos petistas aí, federal, né? A estrutura de governança da Petrobras é muito mais desenvolvida, muito melhor do que a estrutura de governança da Eletrobras. No entanto, né, o fato, né, de que a Petrobras, né, que teve problema aí do Petrolão, na verdade, tem vários mitos sobre isso, né? O Paulo Roberto Costa estava lá na Petrobras há muitos anos, né? Quer dizer, foi ele o diretor que construiu o gasoduto Brasil-Bolívia. O Paulo Roberto Costa não virou ladrão só depois que ele virou diretor de abastecimento no governo Lula. Ele já era, tal, e estava à cata de voltar ativa e tal, e conseguiu em função da crise do mensalão. Mas, digamos, nós tivemos alguns problemas, quer dizer, o fato de ter entregue para o Centrão, né, uma diretoria importante como a de abastecimento, acabou gerando um problema nessas áreas aí, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, pelo lado da Eletrobras, a Eletrobras, neste período aí, nós retomamos a construção de grandes usinas hidrelétricas, Santo Antônio, Geral e Belo Monte, maiores construções desde a ditadura, né? Que nós, e mais, né? A política econômica conseguiu dobrar a nossa capacidade de produção de energia elétrica. Nós saímos de 65 mega para 130, dobrou. Aliás, a Dilma teve um papel importante, né, quanto ministra. Então, a estrutura de governança da Eletrobras é muito inferior à estrutura de governança da Petrobras. No entanto, o escândalo aconteceu na Petrobras. E a questão é que esses investimentos pesados que foram feitos pela Petrobras foram feitos em associação com a iniciativa privada. Quando nós olhamos a própria Petrobras, né, a Petrobras que investe em poços de petróleo e tal, né, na plataforma marítima, aí, mesmo antes do pré-sal, quando ela investe em associação com empresas privadas, né, empresa privada tal, a Shell é dona de tanto, 20% do poço tal, a Petrobras tem 50%. Quando essa composição, nós não tivemos problemas aí. Nós tivemos problemas quando a Petrobras ela esteve, em certo sentido, arrumou uma péssima parceira para Abreu e Lima, né? Construção lá da refinaria, e acabou ficando sozinha, né? Isso aí é um suicídio, né? Itaboraí é a mesma coisa, né? O polo petroleiro. Então, eu diria que, e mais, né, Cazê, se a gente pensar sério a questão da PPP, que eu acho que é a solução geral, né, para investimento, né, PPPs, né, quer dizer, você pode, através de PPPs e através de vários tipos de incentivo à parceria privada, né, você pode reduzir significativamente a corrupção. Mesmo o Centrão tendo estado à frente do Ministério de Minas e Energia, depois que a Dilma foi para a Casa Civil e tal, não foi possível montar esquemas, porque eu estava trabalhando em parceria e tal, né? E aí
Então, é possível você pensar a ideia de privatização não como essa que o neoliberalismo propõe, né? Que vamos vender tal coisa, entregar tal empresa e tal. Mas é você fazer parcerias onde você tem orçamento, tem de cumprir orçamento, etc. Não é possível você pagar propinas, né, se você trabalha dentro de um projeto de orçamento, tem determinada rentabilidade e determinada compromisso com o setor público em determinado setor de investimento. Como viabilizar isso? Claro, é uma conversa mais longa, mas eu diria que a privatização vista como vem sendo praticada desde o governo Fernando Henrique, mas a privatização focada e se estendendo, especialmente a PPPs, né, ela pode ser um fator de também evita botar, botar a nu, né, as insuficiências do Estado e da atuação do Estado. Você evita que o Estado seja testado na sua eficiência. Então, a reforma política ajuda numa ponta e você ajuda nessa questão de usar o capital privado, né, para melhorar a governança de um modo geral. Isso não elimina a necessidade de você construir governança nas empresas públicas, né? Por exemplo, se a governança da Petrobras fosse similar à do BNDES, onde você tem estruturas colegiadas que torna mais difícil. Você pode destruir essa estrutura colegiada também com facilidade. Uma penada você destrói. Mas a governança é dentro do setor interno e das empresas, tal, também, mas você não precisa exigir tanto delas se você tem reforma política e tem uma mudança da estrutura política de um lado e trabalha com a iniciativa privada em várias coisas de outro, diluindo um pouco e diminuindo a necessidade que essa governança seja vital e tal e botá-la à prova. E aí, então, esse é um segundo ponto, né? A questão vamos dizer, essa questão das empresas estatais junto com a questão do setor privado, né, da iniciativa privada, não no sentido da privatização neoliberal. E, finalmente, né, sobre os órgãos de controle. Né? Órgãos de controle, o Chico já mencionou isso, né? E eu mesmo tenho vivido aqui, quando chega uma cartinha branca aqui, é o TCU, né? O TCU ele resolve várias coisas, ele extrapola em fixar normas, né? Tá certo? E, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa ex post, né? Quer dizer, chega aí ele e decreta coisas, por exemplo, financiamento de serviços de engenharia para obra em Cuba, né? Serviço de engenharia brasileiro, não é exportação, é financiamento da obra em Cuba e como tal, tem que ser cobrado como se fosse uma obra no Brasil, né? Então, não é uma exportação, mas sim um financiamento de uma obra em Cuba. Ele transformou aí. Uma obra em Angola tem que ser cobrado, não é exportação do serviço de engenharia para Angola. Sem falar questões que se o BNDES faz um IPO, ele tem de seguir uma regra burocrática das últimas 3 anos de cotação na bolsa, né? A IPO não é segundo uma regra de você ver qual que é a rentabilidade futura que aquele modelo de negócio está sendo proposto. Então, são várias coisas que ele decidiu a priori, quer dizer, ele decidiu agora uma coisa que foi feita e tal. E mesmo que fosse uma orientação nova, ela tem um pacto com a burrice, né? Quer dizer, com a coisa de inviabilizar qualquer atuação nessas áreas. Então, o que o TCU? E o TCU, quando a gente olha internamente o TCU, né, o próprio TCU, né, ele tem problemas graves, né? Assim, eu diria, né, assim, resumidamente, que, assim como na política, né, nós temos picaretas, né, especialmente
no parlamento, na Câmara dos Deputados e tal, no TCU nós temos assim, digamos, carrascos, né? Substitutos do Moro, né? Como alguns ministros lá, né? E temos também os picaretas. O TCU tem de tudo. Então, se o TCU, né, e houvesse uma orientação política, né, eu acho que a orientação política, eu acho que uma das grandes soluções para a nossa reforma política é aumentar o papel do Senado nessa questão de regulação, né, para um pouco assim os órgãos de controle, como o TCU, eles terem regramento para eles mesmos, né? Para eles não ficarem fazendo isso que eles estão fazendo agora, que, em certo sentido, estão ajudando a destruir a administração pública, sem melhorá-la, né? Estão piorando a administração pública. Então, esses são os meus 3 pontos. Sobre a reforma política, eu lembro que, em 2005, eu estava no PNUD, nós fizemos um documento, um glossário sobre reforma política, até com o pessoal do FMG, o Léo Avritz, acho que a Fátima Anastasia, que foi quem coordenaram, e a gente achava que ia ser a grande iniciativa do segundo mandato do Lula. Mas, na prática, o sistema político brasileiro, ele não quer uma grande reforma política, ele quer fazer as reformas de expediente conforme a coisa evolui. Nós nunca tivemos uma eleição disputada com as mesmas regras da anterior no Brasil. E a gente sempre espera deixar para a última hora a definição, a redefinição. Isso aí num jogo envolvendo o Congresso, o Executivo e o Judiciário também, que dá seus pitacos, né? Agora, quem está fazendo a reforma política de fato é o Arthur Lira e o Ciro Nogueira. Eles estão fazendo a reforma política do país. Eles são o centrão de raiz, eles são o governo hoje, né? Acho que nós nunca tivemos um Congresso tão forte, nem o governo Temer, o Congresso foi tão forte como é hoje, e estão passando a pauta à boiada que avaliam como sendo a mais importante para dar sustentação de poder a eles. E estão fazendo por dentro. Eles não estão fazendo com aspas ilegalidades, eles normatizam e fazem. Acho que o caso do orçamento é exemplar nesse sentido. E são profundos conhecedores do Congresso. Eu não tenho a menor dúvida que o PP, justamente o PP da Petrobras, o PP da diretoria que fura poço, o PP do Severino, né? Vai continuar no governo em 2023, qualquer que seja o governo. O PMDB foi superado pelo PP naquela piada de que não importa quem ganha, o PMDB vai estar no governo. Esse centrão, ele demonstrou uma competência política básica que eu acho muito difícil o próximo executivo tomar de volta esse poder de agenda e esse poder de alocação. Não vai ser fácil, não. Eu não vejo, Maurício, assim, quem defende a reforma. Que reforma? E estão sendo agressivos no sentido de propor um semipresidencialismo, de institucionalizar esse poder no Congresso, de repartição de poder. E ou com reforma ou sem reforma. Então, os grandes agentes provocadores de uma reforma política no Brasil hoje estão no poder, né? Nesse aspecto, o presidente da República é quase que irrelevante. Estão tomando o poder hoje, as pessoas não vão, quem vem a Brasília não vai aos ministérios, vai nos gabinetes do Congresso, né? Então, eu acho que, assim, em 2005, a gente tinha aquela coisa do ministro, o desenho do projeto, a proposta, o sistema proporcional misto, eliminar suplente de Senado, nada disso ganhou aderência. O que ganhou aderência foi esse avanço sobre o orçamento, e acho que começou com a presidência Dilma. O Ministério do Planejamento entregou a gestão orçamentária para a Fazenda, e, com isso, abriu mão de um grau de liberdade importante que era feito no governo Lula, ali pelo Paulo Bernardo, pelo João Bernardo, e, com isso, a hipercentralização na Fazenda fragilizou o Executivo. Naquela discussão do orçamento impositivo, eu me lembro uma vez voltando com o pessoal do Congresso, o pessoal da consultoria legislativa do orçamento, eles queriam aumentar de 0,6% para 0,8%, levaram 1,2%. Agora, convenhamos, a negociação foi conduzida pela ministra Ideli Salvati, pelo Executivo.
Do lado de lá estava Henrique Alves, Jucá, Gedel, enfim, não tinha condição. Tá? Então, assim, não foi o Arthur Lira que pegou isso agora. Isso vem sendo construído e pavimentado, é um processo de 10 anos. E não sei como vai ser revertido. A reforma política é que o Congresso faz as contas, o Congresso incumbente tem incentivo para implementar. Então, eu sou cético, Maurício, eu acho difícil. Tá? Você teria que ter um executivo muito determinado aí nessa direção e disputando no Congresso algumas coisas que melhorassem a qualidade sendo decisória. Né? Bom, a coisa da governança, acho que você colocou muito bem. Eu me lembro do governo Lula, uma vez a gente recebeu o TCU lá no planejamento, eles estavam brigando com umas normas de TI, e a gente falou, moço, o que é isso? Vocês que forçaram essa IN 01, uma coisa assim de tecnologia. Não, mas nós somos o TCU do B. O TCU não conseguia implementar as regras que o TCU impunha à administração. Né? Agora, lembrando também que acontecem umas coisas estranhas no mundo das estatais. Até um rapaz lá do BNDES, do jurídico, ele fez uma dissertação lá na GV comigo. A nova lei das estatais permite que as estatais organizem seus regimentos, seus estatutos de compra próprios. O que o pessoal fez? Copiou 8666. Ao invés de explorar os graus de liberdade, foi esconder debaixo da saia da 8666 de novo. Então, você tem coisas aí, essa aversão ao risco que tomou conta da administração, é um negócio pesado. A história de PPPs que você falou, mas eu acho que o governo da Dilma, e depois o do Temer e o atual, todos fizeram uma opção por concessões. Ficou mais fácil para a administração operacionalizar as concessões. Depois que o cara que mais entendia do assunto do TCU foi para o governo Temer, montou o PPI lá, que era o Adalberto Vasconcelos, montou o pipeline, o Tarcísio está vivendo disso até hoje. Essa linha de montagem das concessões rodou. Onde tem PPP é na Bahia, no governo do PT, do Jacques Wagner. Lá, mas a complexidade da operação é maior e envolve um governo mais forte. Né? Eu não lembro direito, mas o que eu me lembro é que a Dilma tinha uma avaliação de que o setor privado, em relação ao PPP, tinha um apetite muito maior. E era mais difícil de torear o setor privado do que no caso das concessões, onde a conversa era mais equilibrada. Não posso dizer que isso explica a prevalência do modelo de concessões, mas acho que você tem razão que isso tudo é bem melhor do que a privatização leva por qualquer preço, que melhor que não seja o Estado. Né? Esse assunto ainda vai render muito, porque se não abrir para o investimento privado, eu não sei, a parte de saneamento básico, por exemplo, é a segunda vez que mexe no marco regulatório. Vamos ver se o dinheiro vem ou não vem, se o setor privado aposta ou não aposta. Mas com o ambiente regulatório, onde o judiciário mete o dedo em tudo, os órgãos de controle intervêm em tudo, você não tem previsibilidade e segurança de investimento ideal. Né? Em relação à questão do controle, eu já falei muito, eu só queria lembrar assim, que eu brinco assim, que a turma do TCU tem dois times, os que querem governar, os que querem botar todo mundo na cadeia. Então, é mais fácil interagir com os que querem governar, porque os outros atiram. Né? Então, mas eu não sei como vai ser, porque eles se auto-atribuíram muito poder ao longo dos últimos anos. E o Congresso não conteve isso, o Executivo não prestou atenção nisso, e agora é uma situação de fato onde tem os fatos e tem a percepção. Às vezes eles nem são tão assim, agressivos, assim, dá para conversar, dá para interagir, mas a percepção na burocracia é de que é o famoso melhor não. Né? A aversão ao risco, o apagão das canetas, a questão do CPF, da burocracia pública, acabou tomando conta da cultura administrativa do executivo e que, de repente, o controle ficou mais importante do que governar. O Brasil é um país agora que o sujeito pensa 2, 3 vezes para assumir cargo no governo, ou o cara é muito desinformado, ou quer roubar, ou é maluco, porque os incentivos não funcionam nessa direção. Sabe? Só que ele vai ter de processo na saída, aí tem essas coisas, começam a aparecer essas coisas estranhas, né? Todas as áreas estatais têm a empresa banca seguro, advogados para defender o pessoal. No executivo foi um custo trazer a AGU para defender os funcionários, porque não entrava no jogo.
Então, esse mundo do ativismo, do controle, vai ter que ter uma conversa sobre isso de outro jeito. Do jeito que está, não está legal. Mesmo a CGU, que é talvez a mais contida dos três, o que aconteceu aí no FMG, em Santa Catarina, não tem cabimento isso. São coisas, assim, absolutamente inaceitáveis. Mas, em geral, a burocracia já é meio medrosa. Na conjuntura atual, ela está apavorada. Então, eu acho que você tem razão. Não sei, eu acho só a classe política que pode devolver o controle para o lugar dele. Mas a classe política, na conjuntura atual, ela está preocupada com outras prioridades. Bom, vamos prosseguir, então, o nosso debate, agora com a palavra Fernando Pimentel. Boa tarde aí os nossos companheiros e alegria grande rever o Chico, Maurício, o Marco Antônio Castelo Branco, o próprio Village, todos queridos amigos, uns que eu não via há mais tempo, outros mais brevemente. Enquanto o Chico falava agora, bom, primeiro eu quero destacar a importância desse debate, tá? A importância do que está sendo dito aqui por esse conjunto de companheiros. Espero que aqueles que estão nos assistindo, vão nos ver depois, levem isso em conta. O Chico falou ali que hoje, e eu concordo inteiramente, viu, Chico? Hoje, no Brasil, é o seguinte, com a quantidade a insegurança jurídica, o tamanho do risco que o agente público corre hoje no Brasil, só tem 3 modalidades de pessoas que se dispõem a isso. Ou o sujeito é muito desinformado, ou ele é desonesto, ou ele é maluco. Então, vocês estão falando aqui com 4 malucos, 5, né? Contando o Village, 5 malucos, porque nós não somos nem desonestos, nem desinformados. E estamos nessa estrada já há algum tempo, sobrevivendo e sofrendo as agruras da exposição da vida pública, né? Eu gostei muito da fala do Chico, gostei do tom que o Village deu ao debate, e o Marco Antônio abordou uma questão que eu acho importante, muito importante, que é o que ele chamou de déspotas da vida pública, né? Os pequenos déspotas, aqueles que se apropriam do espaço que tem, e em vez de levar em conta, às vezes até uma decisão judicial, continuam punindo o cidadão, continuam obstaculando o exercício do direito do cidadão, em nome do poderzinho que ele tem ali. O Maurício chamou atenção para questões também muito relevantes, muito importantes, né? Não só a questão das PPPs, né? O poderio, vamos chamar assim, o poder que elas podem ter de arejar a ação pública, né? Mas também essa superação dos empecilhos que hoje os órgãos públicos têm, os órgãos de controle colocam para a ação pública, e aí a resposta do Chico agora, no final, foi extremamente precisa nessa questão. Eu vou mais nessa linha, viu, Chico? É isso que eu quero te indagar. E lembrando aqui o seguinte, o Maurício, eu convivi, Maurício é meu amigo de 30 anos ou mais, né, Maurício? Nós somos parceiros de muita coisa na vida pública. E fui secretário da Fazenda, tive o privilégio de ser secretário junto com o Maurício. Maurício no planejamento, na Fazenda, muito tempo na Prefeitura de Belo Horizonte. E o Maurício era, pelo menos assim que os nossos companheiros definiam a nossa dupla, o Maurício era digamos assim, o estrategista, o formulador, o grande, aquele que enxergava o cenário como um todo. E eu era o sujeito mais operacional, mais pragmático, o que ia para campo e acabava resolvendo as coisas. E deu muito certo isso aí. Durante muito tempo, e acho que era uma fórmula foi muito bem sucedida na administração municipal, eu vejo que o Maurício continua com essa mesma característica, né? Essa inteligência invulgar que ele tem, lhe dá uma visão mais ampla. Eu também compartilho com ele esses temas, mas eu continuo pragmático. Eu não acredito nas grandes reformas. Não é que eu não acredito nelas. Eu acho que elas são necessárias, mas elas não avançam nesse cenário que nós temos no Brasil. Eu acredito nas questões mais pontuais, naquelas intervenções mais agudas, mais cirúrgicas, que permitem, de repente, você mover. Vou dar um exemplo. Eu acho,
não sei se todos concordam aqui, que o estrago que a chamada Operação Lava Jato provocou no Brasil, esse estrago incomensurável, assim, esse desastre que foi para o país, né? Ele, em grande medida, só foi possível com a promulgação da lei da delação premiada, que criou esse instrumento da delação premiada, que é um câncer, que é uma verdadeira aberração. Nenhum país no mundo tem um instrumento desse com essa dimensão que foi usado no Brasil, né? Você aceitar a delação do sujeito preso, você aceitar a delação, em tese ela é instrumento de prova, mas aqui ela é usada como prova nos processos judiciais. Isso aí foi uma verdadeira devastação no panorama jurídico brasileiro e o efeito disso vai perdurar muito tempo, né? Eu acho, portanto, que reverter essas questões, voltar... Porque nós estamos vivendo hoje um clima, eu acho que o Chico falou disso de alguma forma, sem usar o termo que eu vou usar, o que nós estamos vivendo nas administrações públicas, em Brasília, nos estados, nos municípios, é aquilo que às vezes alguém chama de apagão das canetas. Ninguém autoriza nada, ninguém assina nada, ninguém empenha mais nada, ninguém quer assinar um contrato de execução de obra, ninguém quer colocar um edital de licitação. Tamanho é o medo que o agente público tem das consequências que pode advir, né, daquela assinatura. A assinatura de hoje é o processo de amanhã. É o que nós assistimos esses últimos anos e que provavelmente vão continuar assistindo. Então, para encerrar, não quero falar muito, disse ao Wieland que seria breve e serei. Eu quero provocar o Chico, querido amigo, que tem uma trajetória invejável na administração pública brasileira, né? Assim como nós, tem uma visão muito, muito precisa, muito pertinente das questões, dos problemas. Chico, se você pudesse alterar uma peça nesse estatuto jurídico que preside hoje a legislação, os órgãos de controle, se você pudesse mudar uma lei, mas uma só, qual você priorizaria? O que você faria? Vamos pensar assim pragmaticamente. Nós não vamos conseguir fazer a grande reforma que nós sonhamos, mas negociando com o Centrão, né? Chegamos lá, um governo democrático, unindo as forças democráticas do país outra vez, como está agora essa aliança que o presidente Lula propôs, levando o Alckmin junto com ele. Eu acho que isso aí pode ser a grande redenção do país. Mas, enfim, nós não vamos ter, e você falou bem, o Centrão continua lá. O que nós faríamos? Qual seria aquela lei, aquele projeto ou aquela medida provisória? Onde é que nós atacaríamos? Um ponto só. Quero desafiar a sua experiência e a sua inteligência, tentando afunilar num ponto, para a gente encerrar, digamos assim, com uma grande contribuição para o debate futuro. Um abraço grande para você, viu, Chico? Obrigado, Fernando. Muito obrigado pelas palavras, né? Bom, começando pelas coisas menores, né? Eu acho que o lavajatismo, as pessoas não sabem ainda o tamanho desse estrago. E nem sei se nós vamos parar as coisas para medir, porque é o que essas pessoas fizeram. O Brasil parou, desmobilizou vários setores da economia para ficar correndo atrás do rabo. Às vezes com razão, às vezes sem razão. E nós ainda não voltamos, não. Ainda estamos meio... Esse lawfare, né, que virou um esporte, é uma coisa que, infelizmente, eu acho que veio de um jeito muito, muito ruim. A ironia, e você falou disso en passant, todo o aparato anticorrupção brasileiro foi estruturado no governo da ex-presidenta Dilma. E é um aparato que o Brasil não tinha, começando com a Lei de Acesso à Informação, enfim, né? Então, é uma coisa que a sociedade ainda não processou isso, né? Para 60% da população, os 30% grosseiramente que admiram o Lula e os 30% que odeiam o Lula, para esses 60% ficou impossível explicar o que aconteceu, assim, logicamente. Você tem que desenvolver mais, aí você acaba desmascarando, desmistificando, mas nós perdemos a referência, nós perdemos a credibilidade, nós perdemos a noção das coisas, né?
e eu acho que isso vai demorar para decantar. Eu lembro que eu estava na ENAP tentando fechar ainda o que era o impeachment quando veio a eleição do Bolsonaro, né? E eu costumo brincar que assim, as coisas no Brasil eu tento explicar assim, bom, o que tem a ver com a onda global, né? Redes sociais, Trump, Brexit, né? O que tem a ver com a história do Brasil de 2011 para cá? E o que sempre teve aí? Então, esses três grandes leitos, né, esses três grandes rios, né, com suas combinações, aí, explicam muita coisa, né, e seus efeitos. Mas agora é isso aí. Nós não estamos fora da confusão ainda, e você tem uma extrema-direita que saiu do armário, legitimou-se, e vai continuar conosco aí daqui para frente. Não vai ser aquele pessoal simpático, divertido do PSOL, vai ser uma outra coisa muito mais complicada, né? Bom, essa questão da corrupção, no mundo inteiro, a discussão é não dar espaço para a corrupção e resolver pela transparência. Aqui virou meio de vida, uma indústria, e que, infelizmente, voltando àquela questão do mundo do direito, né, esse anel jurídico tem nisso aí um motor muito importante. É uma indústria que se autoalimenta e que reforça toda a burocratização, a ineficiência, a paralisia da administração. O ponto que o Marco falou no início, os pequenos poderes, né? Você empoderou a burocracia no que ela tem de ruim. Quando você tem o guarda de esquina empoderado, como a gente viveu nesses últimos anos para uma série de coisas, se ele vê que o que está agradando a chefia, mostrar serviço, nós tivemos isso no caso da Amazônia, claramente. Você tem um governo que apoia o desmatamento ilegal, é um negócio extraordinário. Os 5 anos com o desmatamento mais baixo foram os anos da ministra Isabela no governo da Dilma. Triplicou. Você tem um governo que o ministro vai a Rondônia, vai a Roraima e apoia todo o desmatamento ilegal. Isso é uma coisa assim, mesma coisa na área de direitos humanos e por aí vai. Então, você tem um governo que está contra o país, contra a lei em vários aspectos. E põe o burocrata da ponta, usando o pequeno poder que dispõe para truncar, para travar, para exercer autoridade, que também não ajuda, né? A lei de acesso à informação foi desmoralizada e nós estamos numa situação ainda que, assim, eu nem preocupo com a eleição de 2000, desse ano, porque eu não vejo a possibilidade do país continuar nessa trajetória. É quase uma coisa biológica do país. O país não resiste a isso, né? Mas voltando à sua provocação maior, né? Eu vou começar saindo pela tangente usando uma expressão que dá muito pano para a manga, eu vou deixar para o final, porque ela diz muito sobre o Brasil. Você precisa desconstitucionalizar para governar. Porque, enquanto todo mundo quiser botar o que pensa na Constituição, ela vai ficando cada vez mais truncada. Então, é melhor você desconstitucionalizar. Quem ganhar vai numa direção, vai na outra, e o país vai andando. Você viver esse mundo todo mundo agora é especialista em direito constitucional, não dá. Não dá. Então, essa é a provocação final. Do ponto de vista da medida concreta, é uma coisa simples, que as mesmas leis valham para os 3 níveis de governo e para todos os poderes. Só isso. Porque quem opera nesse ambiente sabe perfeitamente que as reformas não passam, não é por causa da CUT, do sindicato isso, ou da direita aquilo, é o judiciário, o Ministério Público, que barram não publicamente, né? Porque nós vivenciamos aquela coisa do auxílio moradia que o ministro Fux segurou durante um ano, o ministro Gilmar Mendes em relação à questão de financiamento. Não dá. O judiciário precisa ser accountable, precisa ser responsabilizável. Nós já estamos tomando gosto por essa coisa de impeachment de presidente, a gente precisa definir também como é que você impeacha ministro do Supremo, ministro do TCU. Não é uma questão da conjuntura atual, não. É para o país ter esse mecanismo. Porque isso não é o equilíbrio entre os poderes, não tem peso e contrapeso. Então, que as mesmas leis valham para os 3 poderes mais 2, que é o TCU e o Ministério Público, e para os 3 níveis de governo. O que aconteceu com a reforma da Previdência, se tem uma reforma que passa para o governo federal e não passa para os estados e municípios, gente, fala sério. Daqui a pouco não está todo mundo socorrendo os estados que vão quebrando recorrentemente, aí Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, não é sério. Então, e essa não é uma medida simples, viu? É uma
se pressupõe o entendimento que o país é um, e não que é um país apartado, fragmentado, onde uns podem mais que os outros, né? Ontem estava discutindo a questão desse deputado aí, desse sujeito aí. Bom, o nosso Supremo, desde a prisão do Delcídio, o Supremo prende quem ele quer, um ministro. Você tem. Como é que as coisas são definidas pelo Supremo? Tem 4 mecanismos de decisão: um juiz, uma Câmara, o Pleno e o presidente do Supremo. Quando é que cai um, quando é que cai no outro? Que algoritmo que é esse? E olha, esse é o país, né? Todos os nossos ministros foram incoerentes ao longo dos últimos anos. Todos, não ficou um com começo, meio e fim fazendo a mesma coisa. O cara deve estar ali para poder atuar imune à conjuntura, não ser tragado pela pressão popular. E nós vimos uma situação diferente. O legislativo, bem ou mal, é transparente, é submetido às urnas de 4 anos. Agora, ou a gente recupera o poder para o executivo, ou o Maurício não precisa mais preocupar com a reforma política. Nós já vamos estar no parlamentarismo de fato, que nós estamos muito... Hoje, quem lidera essa discussão é o presidente da Câmara, os presidencialistas, semipresidencialismo. Falta só um pouco de erudição, de arrumação aí, mas é mais de legitimar a prática. E depois do Temer ter o que nós estamos tendo hoje, vamos ver o que vem aí. Não vai ser simples, não. Mas a medida é essa, que as coisas valem para os 3 níveis, as leis valem para os 3 níveis de governo e para os 3 poderes. Então, senhores, estamos encaminhando agora para o final do nosso encontro. Queria pedir aos nossos debatedores para fazerem suas considerações finais, começando pelo engenheiro Marco Antônio Castelo Branco. Por favor, suas palavras finais. Bom, obrigado, Vila. Eu vou encerrar dizendo que eu percebo aqui um pouco de descrença na capacidade da política, do movimento, da reunião de forças para fazer o processo de transformação. A reforma política, acho que nenhum país fez a reforma política para depois resolver os problemas. Ela vem na medida que você resolve os problemas. E a gente não faz a reforma política porque a gente não tem projeto, não tem ideias, falta um pouco de encantar a população, os protagonistas, os eleitores, com um projeto. E nesse campo, se a gente perder essa oportunidade agora, daqui até outubro na eleição, e eu temo que as forças que querem retirar o Bolsonaro do governo, que se legitima enfrentando o Supremo, exatamente o que você acaba de falar aí, Francisco, quer dizer, de uma maneira absurda, né? Mas é onde você vê um protagonista completamente desqualificado expressar um problema que todo mundo percebe, que é o hipertrofismo do judiciário, né? A submissão e a paralisia da administração pública. Ver isso ser protagonizado por um governo autoritário, completamente desqualificado, feito o que nós hoje temos, isso é o paroxismo do paradoxico, é impossível. Então, eu acho que é o momento das eleições disso trazer. Acho que a Fundação Perseu Abramo, o próprio PT, as forças que vão se unir, se a gente não aprimorar o projeto, trazendo esse tipo de debate, ou essa possibilidade de transformação através do voto, através da eleição, eu acho que a mensagem de vamos eleger mais deputados, vamos trazer uma bancada mais qualificada, isso é muito importante, mas não é suficiente. Para fazer o quê? Que bancada é essa? Para disciplinar o quê? Como vai... E sem ter esse medo de contrariar as forças dominantes, seja do mercado financeiro, seja da hegemonia externa que nos cerca. Acho que falta mais política, falta mais debate, falta mais coragem, porque
os espaços que nós geramos para essas aberrações que todos nós vivemos é um fato claro que faltou política. Não foi por excesso, faltou a boa política e trazer o povão junto. Agora, gostaria de pedir ao professor Maurício Borges Lemos, economista, para fazer as suas considerações finais. Maurício? Eu acho que o debate foi muito bom, né? Mais ou menos. Eu concordo com a maioria das coisas que foram faladas, pelos comentários aí do Marco Antônio, do Fernando, né? Só uma última observação, né? Só a propósito, né? Primeiro, eu sou, assim, sempre fui, né? Parlamentarista, né? Detesto, aliás, o termo semipresidencialismo, porque semipresidencialismo é uma molecagem que estão inventando agora. O Brasil já é isso há muito tempo, né? Semipresidencialismo, né? Onde a população decide as coisas, né? Resolveram eleger o Fernando Henrique, né? Decidiram, foi decidido eleger o Fernando Henrique em 94. E o Fernando Henrique teve de governar com o Centrão, né? O Lula foi eleito, teve de governar com o Centrão. A Dilma eleita, governar com o Centrão. E agora, inclusive, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma dimensão, né, das consequências dessa estrutura política. Então, eu sou parlamentarista. Agora, a questão número 1 para a implementação do parlamentarismo é mudar a estrutura da Câmara dos Deputados. Isso aí é fácil? Eu diria que é praticamente impossível. Mas eu diria, se a gente tem como meta, né, construir alguma coisa no Brasil, né, construir uma sociedade mais justa, etc., e construir a democracia, a meta da reforma política ela é fundamental. Essa coisa aí de, por exemplo, aumentar a bancada agora, que é uma questão número 1, melhorar a bancada do setor mais progressista, né? Isso aí é um ponto de partida assim, elementar, né? Se não, o governo Lula, ganhando as eleições, tende a naufragar imediatamente, né? Então, a reforma política, eu diria que não é que é um sonho, assim, a questão de tornar o Brasil um país democrático passa pela reforma política. O sistema atual é um sistema muito deteriorado. Isso que o Chico Gaetani falou, né, do quem que manda, né, Centrão mandando cada vez mais, né, e chegando agora o Lira, né, está falando de forma mais explícita no semipresidencialismo, ele entusiasmou com a coisa. Então, não encarar o problema da reforma política é um pouco enfiar a cabeça, igual o tatu, enfiar a cabeça no buraco e ficar lá, tá certo? Então, eu diria que a reforma política é quase impossível, mas é a coisa que nós deveríamos colocar como meta básica para construir alguma coisa razoável no Brasil. Fora isso, nós podemos fazer coisinhas aqui e ali, coisinhas limitadas e um pouco recorrentemente voltar à estaca zero, digamos, né? Então, eu não estou querendo bancar o sonhador, estou dizendo que a reforma política e eu estou contra, quer dizer, estruturalmente contra o presidencialismo, mas com a reforma política até o presidencialismo é capaz de funcionar de forma razoável. Então, não é que eu sou anti-presidencialismo, mas assim, eu acho que até ele funciona com um parlamento mais ou menos que corresponda à situação do que a sociedade quer, etc. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que isso ajudaria muito a remontar as peças, né? Todas as peças, né? Assim, você está tudo um pouco fora do lugar, né? Você tem um judiciário e órgãos de controle que extrapolam. Se não tem um órgão confiável, como deveria ser o Senado, para cuidar dessas coisas, você não bota essas peças no lugar. As várias coisas estão desarranjadas
no nosso sistema. Nós temos um presidencialismo copiado do modelo americano, com os defeitos e vícios, e com um parlamento piorado do americano, com, né, o voto distrital puro. Tem várias distorções e o nosso voto proporcional é pior ainda. Então, nós temos uma cópia do modelo americano piorado, né? Quer dizer, com as características brasileiras, né? Então, a nossa situação é muito estruturalmente grave, né? Então, é uma questão de que você precisa ter uma meta e um poder de olhar as coisas a partir daí. Eu encaro, inclusive, essa chapa Lula-Alckmin como uma possibilidade, o Lula ganhando, ele achar que está na hora da reforma política e quais são as articulações possíveis para tentar isso. Ok, Maurício, obrigado pelas palavras. Agora vamos ouvir as considerações finais do professor economista Fernando Pimentel. Por favor, Fernando. Obrigado, Villas. Dizer para vocês que fiquei extremamente feliz e gratificado de participar desse debate com gente tão qualificada, tão inteligente, que concordo inteiramente com a resposta do Chico à minha provocação. Acho que é isso mesmo, Chico, porque nós não somos um Estado democrático de direito, vamos falar a verdade, não é possível se considerar democrático de direito quando o agente público do Executivo responde com seu CPF pessoal por todo e qualquer ato praticado na administração pública, o agente público do Legislativo responde também, porém com uma defesa, porque ele tem que ter autorização da Câmara Legislativa à qual ele pertence para que seja processado, e o agente público do Judiciário não tem nada a ver com isso. O CPF dele é totalmente imune às decisões que ele toma, às acusações que ele faz, aos processos que ele dirige e às condenações que, às vezes, injustas, ele impõe aos demais agentes. Então, concordo com você que ou se equilibra isso aí, ou a vida pública vai ficar impossível. Quero terminar mencionando só, porque como eu gosto muito de poesia, viu, Village? Eu vou me permitir ler aqui uma citação do Miguel de Cervantes, no Dom Quixote, que eu acho muito apropriada, viu, Chico, para nós terminar com uma nota mais, não vou dizer alegre, mais positiva. Diz assim Dom Quixote, falando para o Sancho Panza: sabe, Sancho, todas essas tempestades que acontecem conosco são sinais de que em breve o tempo se acalmará e que coisas boas têm que acontecer, porque não é possível que o bem e o mal durem para sempre. Segue-se assim que, havendo o mal durado tanto tempo, o bem deve estar por perto. Que seja assim. Um abraço a todos. Obrigado, Fernando. Agora, Chico, suas considerações para encerrarmos o nosso encontro. Não, eu vou ser rápido. Só lembrar que nós estamos num momento em que a população está esgotada, saturada, exausta, machucada. A política está criminalizada, desmoralizada. O discurso de corrupção não vai... Tem gente que não deixa ele embora porque ele dá dinheiro, ele vende. E estão vivendo um momento... Esses são sintomas todos do fascismo, né, da ascensão do fascismo, né? E não teve um golpe de Estado que não fosse em nome da corrupção. E queria também, na nota mais otimista, né, nós jovens, né, lembrando aí o que aconteceu aí, você pegar Argentina, Peru, Chile, né, a América Latina, o problema da desigualdade é inescapável. E a população sente isso. Nós estamos vivendo uma situação de retorno da pobreza que a sociedade, nós já tínhamos resolvido isso. E, de repente, desresolvemos, né? E, então, assim, acho que essa reversão, eu acredito que a fala de todos vocês, no sentido de repolitização da vida social, uma repolitização mais sadia, é o grande desafio nosso. E a política, ela agora generalizou-se. E a gente precisa encontrar uma forma de lidar com essa política do manual do Trump aí. Não sei se vocês gostam daquele personagem, o Gilbert. O Scott Adams, que é o autor daquelas tirinhas, ele escreveu um livro, Ganhando de Lavada, mostrando todo como o Trump construiu toda a sua retórica, a sua narrativa, e ganhou. E ganhou e continua assombrando a política americana.
O bolsonarismo vai sobreviver ao Bolsonaro. Então, a gente precisa também se reinventar na forma de lidar com isso aí, porque se a gente não fizer isso, nós não estamos sendo pautados por eles. Como o presidente tem sido muito bem exitoso, né, em nos arrastar para as loucuras dele todos os dias. Nós não somos isso. O Brasil não é isso, né? Então, acho que aí o desafio é nosso. Temos que cuidar da nossa parte desse latifúndio aí e enfrentar esse debate de um jeito diferente. Muito obrigado, Vila. Prazer rever a todos aqui, conhecer o Marco Antônio, Fernando e Maurício. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Muita saudade. Muito obrigado, Chico, pela sua presença, que nos trouxe tantas reflexões importantes sobre o estado das coisas, da estrutura do Estado brasileiro e as reformas que o país precisa. Agradecer também a presença dos nossos debatedores, Fernando Pimentel, Maurício Borges e Marco Antônio Castelo Branco, concordando com o Fernando que os ventos dos moinhos de Dom Quixote nos ajudem a jogar para trás da história essa pandemia e esses pandemônios que tanto nos infernizam nos últimos anos. E agradecer o privilégio da sua presença que nos acompanhou até aqui. Acompanhe a nossa iniciativa em www.estadodascoisas.com.br. Obrigado e até o próximo Estado das Coisas em Debate.